Eu quero ler com vocês livro de Atos, capítulo 12, a partir do versículo 12 também. Atos, capítulo 12, versículo 12. Glória a Deus. Quantos acharam? Amém? Na versão que eu tenho aqui em mãos diz assim: ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu à porta da frente, uma empregada chamada Rode foi ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, ficou tão alegre que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava à porta. Então os outros disseram: você ficou louca. Ela, porém, persistia em afirmar que era verdade. E então disseram: é o anjo dele. Enquanto isso, Pedro continuava batendo, e quando abriram a porta, viram-no e ficaram admirados. Ele, porém, fazendo-lhes sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tinha tirado da prisão e acrescentou: anunciem isso a Tiago e aos irmãos. E saindo, foi para outro lugar. Se você puder e quiser, diga amém. Tome o seu assento, por gentileza. Irmãos, esse texto conta a história de uma personagem da Bíblia que não é muito conhecida, chamada Rode. Rode. A personagem que eu estou citando, a Rode, ela aparece uma única vez na Bíblia, que é nessa passagem. E ela aparece, é citada e nunca mais aparece novamente. E falar sobre isso, prestar atenção nisso, é também jogar luz sobre uma realidade, que é a realidade de que a maioria de nós vivemos. Qual é essa realidade? Bom, nem sempre nós seremos protagonistas. Nem sempre nós seremos protagonistas. E eu queria, para iniciar isso aqui, contar a história de um homem chamado John Eglin. Eu não sei quem conhece essa história. Não confunda com John Wesley, tá? É outro. É o John Eglin. O John Eglin, para quem não sabe, ele foi um diácono de uma igreja batista no século 17. E ele era diácono aos 15 anos de idade. Quantos anos? 15 anos. Ele nunca tinha pregado nenhuma vez na vida. Ele nunca tinha pregado. E lá na Inglaterra, de onde ele era, uma cidade pequena, uma igreja pequena, ele foi uma noite fria para um culto, uma noite de final de ano, enquanto aqui é verão, lá é inverno, né? É o contrário, o hemisfério. E fim de ano lá é inverno, neva muito, e era uma noite de neve. Por que isso é importante na história? Porque o John Eglin foi para o culto naqueles dias que todo mundo deseja faltar e pensa assim: se eu faltar hoje, o pastor não vai encrencar comigo. Sabe aquele dia chuvoso, aquela chuva forte, que você fala: não, hoje eu não vou para a igreja. E você já fica pensando assim: se eu não for para a igreja, não tem como o pastor brigar comigo, olha a chuva que está. Bom, era um dia desses, uma noite nevosa, e o John Eglin, sendo um diácono, estava com essa sensação: e aí, será que eu vou, será que eu não vou? Só que algo incomodava ele para ir para o culto, e ele foi. E que bom que ele foi, que o resto dos obreiros pensaram a mesma coisa que ele. Ele foi para o culto, mas nenhum outro obreiro foi. Então ele foi para o culto naquela noite que não tinha ninguém para pregar, não tinha ninguém para louvar, não tinha ninguém para dirigir o culto.
Tipo, se ele não tivesse ido, não ia ter culto. Só teve culto porque ele estava lá. Só que como ele era um jovem obreiro, um diácono, que nunca tinha pregado, eles resolveram o quê? Vamos fazer só um período de oração, e depois da oração eu vou aqui ler um texto, falar algo e a gente vai embora. Bom, naquela noite tinha uma meia dúzia de crentes na igreja, eles oraram, o John Wesley abriu um versículo no Salmos 91, texto que todo mundo conhece, ele leu aqueles salmos, disse aquelas coisas que todo mundo diz sobre o Salmo 91, e fechou a Bíblia e perguntou se naquela noite, por acaso, tinha alguém que queria receber Jesus como Senhor da sua vida. E tinha naquela noite um adolescente de 12 anos, no último banco da igreja. E esse adolescente se levantou chorando e foi lá receber Jesus. E o nome desse adolescente era Charles Haddon Spurgeon. Eu não sei se você conhece, mas o Charles Spurgeon, até hoje, é conhecido na história da igreja como o príncipe dos pregadores. Até hoje, quando você fala de pregadores na história da igreja, o nome do Spurgeon tem que ser citado. Ele era um pregador brilhante. Ele se tornou pastor de uma mega igreja, que já naquela época ele tinha que fazer 3 cultos por dia. E ele tinha que pedir para os irmãos que iam no culto da manhã não voltar no da tarde, porque senão não ia dar para todo mundo escutar o que ele tinha para pregar. Todo mundo queria ouvir o Spurgeon. Ainda hoje, todo mundo que estuda sobre pregação e pregadores conhece o Spurgeon e quer ser como ele. Agora olha que curioso. Sabe quando foi que o Spurgeon se converteu? Numa noite fria, num culto pequeno, ouvindo a pregação de um homem que nunca tinha pregado, chamado John Wesley. Por que eu estou contando essa história? Porque assim como John Wesley, assim como essa personagem que eu citei do texto aqui, a Rhodes, geralmente grandes histórias começam com pessoas inexpressivas. E quando eu olho para essa passagem e para a história que eu acabei de contar, eu começo a perceber que eu sei que todo mundo quer ser o destaque, mas geralmente grandes histórias só acontecem porque pessoas estratégicas são colocadas no lugar estratégico para fazerem coisas estratégicas, em momentos estratégicos, e às vezes elas fazem aquilo uma vez só na vida, e aquilo muda toda uma história. A Rhodes, desse texto que a gente leu, é uma personagem dessa. Qual é a história que está acontecendo em Atos capítulo 12? Bom, o apóstolo Pedro tinha sido preso. E Deus, por um milagre, tirou Pedro da prisão. Um anjo vai até a prisão, tira Pedro de lá, e Pedro vai para a casa de uma mulher chamada Maria. Essa Maria é mãe de um menino chamado João Marcos. Eles são parentes de um outro obreiro chamado Barnabé. Então veja, Pedro é um apóstolo importante. O João Marcos é o escritor do livro de Marcos que tem no Novo Testamento. O Barnabé foi quem fez a primeira viagem missionária com o apóstolo Paulo. Todos personagens importantes. E no meio de todo esse cenário, quando Pedro é liberto, ele vai para a casa de Maria e ele bate a porta. E quem é que atende a porta? Essa moça chamada Rhodes. Bom, quem era a Rhodes? Antes de mais nada, nós temos poucas informações históricas sobre a Rhodes. O que nós podemos afirmar sobre ela? Primeiro, ela era uma mulher estrangeira. Por quê? O nome dela não é um nome hebraico. Rhodes é um nome grego. Ela trabalha na casa de uma família que veio de Chipre. O livro de Atos, capítulo 4, diz isso. Então eu estou falando que a Rhodes era, guarde essas informações, ela era uma mulher que à época isso já era depreciativo, isso já era para ela algo pejorativo. Ser mulher naquela sociedade já não era uma coisa muito boa. Além de ser mulher, ela era uma escrava. Então ela não era uma mulher rica,
Ela não era uma mulher de posses. Ela era uma mulher serva. Ela era uma mulher empregada. Além disso, ela era estrangeira, porque ela está num país que não é o dela. Ela está numa nação que não fala a língua natural dela. Essa mulher está totalmente num contexto contrário a ela. Preste atenção nisso. A Rode está num ambiente onde ela deveria ser excluída por ser mulher, por ser estrangeira, por ser uma escrava. A Rode deveria, pela visão natural do mundo, ser uma pessoa tratada da seguinte forma: Rode, fica da porta para fora. Quando a gente precisar de você para nos servir, você entra, nos serve e vai embora. Está conseguindo entender o que eu estou falando, apesar da minha voz, amém? A Rode deveria ser essa personagem. Os rótulos que ela carrega são rótulos que deveriam excluí-las. São rótulos que deveriam colocá-la do lado de fora de qualquer cenário. Mas essa é a primeira grande notícia do Evangelho. E a primeira mensagem que eu queria deixar para o seu coração é que o Evangelho faz isso. O que o Evangelho faz? Ele inclui aqueles que deveriam ser excluídos. O Evangelho coloca para dentro aqueles que deveriam ser colocados para fora. O Evangelho põe para se assentar à mesa pessoas como eu e você, que temos rótulos suficientes para sermos colocados para fora dessa igreja. Todos nós temos características, que são características que jogam contra nós. Todos nós temos características, que são características que fariam com que as pessoas olhassem para você e te dissessem: quer saber de uma? Você não presta para estar do nosso lado. Você não presta para andar comigo. Você não presta para fazer parte do meu grupo. E quem sabe, enquanto eu estou pregando aqui nessa noite, eu estou falando com pessoas que já ouviram essas palavras. Para alguma área da sua vida, alguém algum dia já te tratou dessa forma, te dizendo: você não presta para fazer parte desse grupo. Você não tem características suficientes para andar do nosso lado e nem para cooperar conosco. Mas a maravilhosidade do Evangelho é essa: é que o Evangelho não procura os perfeitos. O Evangelho não procura os que estão aptos. O Evangelho não procura aqueles que já estão prontos. O Evangelho vai atrás de nós com todas as características que temos, e ele chega para nós dizendo: tem espaço para você aqui dentro, tem lugar à mesa para você aqui dentro, tem lugar para você fazer parte nesse corpo chamado igreja. Se você puder me ajudar, por gentileza, se não for te incomodar, se isso te incomoda, não precisa, mas se não for te incomodar, você pode procurar alguém perto de você e dizer para essa pessoa: no Evangelho tem espaço para você. Talvez em alguns ambientes você seja colocado para fora, mas no Evangelho tem espaço para você. Talvez em alguns outros ambientes você seja excluído, mas no Evangelho existe lugar à mesa para você. E não interessa de onde você veio, quem você é, qual é o seu gênero, o que você fez, no Evangelho tem espaço à mesa para todos nós, aleluia. A história de Rode me mostra isso. O Evangelho aceita os excluídos. O Evangelho não vai te tratar a partir da sua origem. Alguns outros ambientes vão. Você sabe do que eu estou falando. Alguns outros ambientes, dependendo de onde você veio, você nem pisa. Em alguns outros ambientes, dependendo de quem você é filho, ou melhor, de quem você não é filho, você não entra. Você não faz parte. Você tem que ser filho da pessoa certa. É assim ou não é? Existem ambientes que para você entrar, você tem que conhecer a pessoa certa. Você tem que morar no lugar certo. Você tem que ter vindo do lugar certo. Mas glória a Deus que no Evangelho não funciona assim, não é verdade? Porque se fosse assim, ai de nós. Quem seríamos nós
se o evangelho não fosse inclusivo, ao ponto de chegar a cada um de nós e dizer: tem espaço para você à mesa. Se você lê o Novo Testamento, ele vai começar em Mateus capítulo 1. E sabe qual que é o texto de Mateus capítulo 1? A genealogia de Cristo. E quando a genealogia de Cristo é traçada, o autor faz questão de deixar claro que da linhagem do Cristo, o Salvador do mundo, sabe quem estava lá? Pessoas como, por exemplo, Raabe, uma prostituta estrangeira, mas que depositou fé no Deus de Israel e entrou para a linhagem de Cristo. A Ruth, que também era uma outra mulher estrangeira, mas que depositou fé no Deus de Israel e deveria ser tratada como uma inimiga, mas ela entrou para a genealogia de Cristo. Sabe quem está na genealogia de Cristo, irmão? O Davi. Não, eu não estou falando do Davi, o rei bonzinho. Eu não estou falando do Davi, o pastor de ovelhas, que todo mundo gosta. Eu estou falando do Davi, aquele que pegou a mulher do amigo e mandou matar o amigo. Sabe esse cara? Entrou na linhagem do Cristo. Sabe quem estava na linhagem do Cristo? O Salomão. Que Salomão, Tiago, que construiu o templo? Não, o Salomão, aquele que teve milhares de mulheres e que adorou outros deuses. Eu estou falando que na linhagem de Cristo passou pessoas que tinham notícias sobre elas, suficientes para colocá-las para fora, mas elas não foram colocadas. Pela fé elas alcançaram salvação. Pela fé elas alcançaram redenção. Redenção essa que as colocou assentados à mesa e as colocou fazendo parte da linhagem de Cristo. O que eu estou querendo te fazer entender é que se a Raabe, a Ruth, o Davi, o Salomão entraram para a linhagem do Cristo, você acha que a sua história, que o seu histórico é demais para Deus fazer uma obra na sua vida? Você acha que de onde você veio é demais? Segunda coisa, apesar de tudo, seja crente. Eu vou repetir isso. Irmão, apesar de tudo, seja crente. O que é que isso quer dizer, Tiago? Preste atenção. A igreja estava reunida na casa de Maria. Por quê? Porque o Pedro estava preso. E a igreja se reuniu lá para quê? Para orar a Deus, para que Deus libertasse o Pedro. O que aconteceu? Deus libertou o Pedro. O Pedro sai da prisão e ele mesmo nem acreditava que ele estava liberto. Ele achou que ele estava sonhando. Só no meio da rua que ele foi cair em si, que ele, rapaz, Deus me libertou mesmo. Aí ele vai até a casa de Maria, onde a igreja estava reunida para orar pela libertação de Pedro. Pedro bate a porta. Quem atende? A Rode. A Rode ouve a voz do Pedro e reconhece que era ele. E ela fica tão animada que ela nem abre a porta. Ela entra para avisar a igreja. O Pedro por quem vocês estão orando está aí na porta. E sabe o que a igreja falou? Você está louca. A igreja que estava reunida, orando pela libertação do Pedro, não acreditou que o Pedro estava liberto. O Pedro, que foi liberto, não acreditou que ele estava liberto. Sabe quem foi a única pessoa que acreditou? A Rode. Resumir, porque eu não vou conseguir falar muitas palavras, mas a Rode era a única crente aqui nessa história. A Rode era a única que, apesar de tudo que eu já te disse sobre ela, ela foi a única que teve capacidade de crer no poder de Deus e no poder da oração.
A igreja que estava orando não creu. E aí eu quero fazer uma pergunta retórica a você, irmão. Uma pergunta de reflexão, que você reflita, e não precisa responder para mim, mas reflita. Qual é o sentido de uma igreja que se reúne para orar por algo, e quando esse algo acontece, eles não creem que aconteceu? Qual é a lógica disso? A igreja se reúne. Qual é o motivo da reunião? Vamos orar pela libertação do Pedro. A igreja está lá o dia todo. Senhor, livra Pedro, Senhor, livra Pedro, Senhor, livra Pedro. Aí Deus livra o Pedro. Aí o Pedro chega, eles não creem que o Pedro está livre. O próprio Pedro não creu no que estava vivendo. E eu estou pregando isso porque quem sabe alguns de nós têm vivido assim. Nós até nos reunimos para orar. Mas a grande verdade é que muitas vezes a gente já não tem mais a capacidade de crer naquilo pelo qual nós mesmos estamos orando. Nós não temos mais a capacidade de acreditar na resposta da oração do que Deus está falando conosco. E nessa noite eu estou pregando isso porque o Espírito Santo quer forjar no meu coração e também no seu um coração de crente. Um coração como dessa jovem, que poderia não ser nenhuma obreira, que poderia não ser nenhuma mulher de destaque, mas ela tinha capacidade de crer no que Deus estava fazendo. E hoje, em nome de Jesus, você sairá daqui crendo no poder de Deus, crendo na resposta de oração, crendo no que Deus está fazendo na sua vida. Só se você tiver intimidade suficiente com quem estiver perto de você, vira para essa pessoa e pergunta: até quando você vai orar sem crer? Até quando nós vamos fazer coisas que nós na realidade já não cremos mais nelas? Porque não adianta fazer. Nós precisamos voltar a ser conhecido por esse termo, por essa palavra, que deveria ser a melhor palavra para me resumir, para se resumir. Qual é a palavra? Crente. Os nossos antepassados na fé não tinham a estrutura que nós temos, não tinham a capacidade que nós temos, eles não tinham os recursos que nós temos, eles não tinham o conhecimento que nós temos. Mas sabe por que a igreja está de pé até aqui? Mesmo tendo passado séculos sem a igreja ter a estrutura que a gente tem hoje, porque existia um povo que era crente. Eles podiam não saber de muita coisa, mas pensa num povo crente. Nós pentecostais, principalmente. Você sabe que o movimento pentecostal começou no Brasil com pessoas que nem português falavam. 2 estrangeiros que vieram parar no Brasil. E os caras não tinham a estrutura que a gente tem, o conhecimento que a gente tem. Sabe o que eles tinham? Fé. Eles batiam de porta em porta procurando quem estava doente. E falava: se você crê, a gente vai orar e esse doente vai levantar hoje. E os enfermos eram curados. Hoje, olha que estrutura linda que nós temos. Olha vocês, irmãos. Eu disse que eu acompanho a igreja de vocês pelas redes. E irmãos, como é lindo de ver o que Deus já está começando a fazer aqui, Júnior. Mas em nome de Jesus, não se esqueçam de algo. Nós precisamos ser crentes. Porque quando as adversidades chegam, quando os problemas batem a porta, o que vai mandar se a gente vai continuar de pé ou não, é o quão crente nós somos. A Rode não era lá tanta coisa, mas ela era crente. Falaram para ela: você está louca.
Tem como ser o Pedro que está aí. Mas ela insistiu. E, finalizando, terceira coisa. Quando a Rode abre a porta, o Pedro entra. Os irmãos se alegram vendo que o Pedro realmente estava ali. O Pedro dá uma palavra e manda os irmãos irem avisar na casa de Tiago, o outro apóstolo, o irmão de Cristo aqui no caso. E a Rode, Tiago, nunca mais é citada. Tá, mas o que aconteceu com essa mulher? Não faço ideia. Ela virou líder de igreja? Não faço ideia. Ela profetizou mais alguma vez para a vida de alguém? Eu não faço ideia. Ela não aparece mais na Bíblia. Ela aparece aqui. Ela é citada. Ela mostra que é crente. Ela abre a porta e ela não aparece mais. E o que nós podemos aprender com isso? É que não há nada demais em ser comum. Eu vou repetir. Não há nada demais em ser comum. Eu sei que nós somos a geração da divulgação, dos influencers, do marketing, da propaganda. Nós somos essa geração. E eu não estou aqui querendo negar ela, nem dizer que sou contra ela, porque seria tolice minha. É a geração que nós vivemos. Só que isso criou um sintoma, preste atenção, isso criou um sintoma que é o seguinte: hoje em dia, as pessoas não querem mais ser tratadas como uma pessoa comum. Nós queremos ser destaque. Tipo assim, a pessoa posta uma foto no Instagram, ou no story dela. Se der 10 minutos e ela ir lá, porque tem isso, tem que postar a foto, aí depois tem que ir lá ficar vendo quem foi que viu a foto que ela postou. Aí se ninguém viu, ela exclui a foto. Porque assim, para que eu vou pôr uma foto que ninguém vê? Que as pessoas querem ser vistas. A nossa geração é uma geração que quer ser notada. Para a nossa geração, se nós formos começar um trabalho, hoje se fala muito de empreendedorismo, né? Aí a pessoa vai empreender. Se no primeiro mês o negócio dela não bombar, ela, não, isso aqui não é para mim. Porque ou o negócio dela vira uma multinacional, ou ela acha que ela não pode ser uma empresa comum. Se em um ano o que a pessoa começou a fazer não virar o primeiro no ranking, ela acha que não valeu a pena começar. Porque ou a gente é o melhor, ou a gente não é nada. Quando na verdade, irmãos, quando nós falamos da história de John Wesley, e foi por isso que eu contei essa história no começo, é legal a gente ter o Spurgeon como referência. Mas não se esqueça que para que exista um Spurgeon, tem que existir um monte de John Wesley. O que eu estou querendo te dizer é que para que exista uma pessoa de destaque, precisa existir um monte de pessoa comum, que vai formar essa pessoa de destaque. Não tem como todo mundo ser o top 1. Não tem como toda loja ser a loja mais vendida. Senão ela não vai ser a mais vendida. Só uma é a mais vendida. Mas irmão, em nome de Jesus, não tem nada demais em sua loja ser uma loja comum. Não é porque ela não é a mais vendida do Brasil que ela não presta. E na espiritualidade é a mesma coisa. Não é porque você não virou o Spurgeon que significa que você não é nada no reino de Deus. Não tem nada demais em ser um cristão comum. E sabe qual que é a grande verdade do Evangelho? Quando nós olhamos para nós aqui reunidos, num culto como esse,
É isso. Aqui não tem ninguém famoso, pelo menos não ainda. Aqui não tem ninguém de destaque, pelo menos não ainda. Mas a igreja está de pé, graças a crentes comuns, que estão aqui servindo a Deus. Então, em nome de Jesus, hoje, seja despertado pelo Espírito Santo para entender isso. Não há nada demais em ser comum. Aliás, é sendo um crente comum que você pode fazer a diferença na vida de alguém. Tentando resumir para finalizar de uma vez por todas. A Bíblia cita uma série de nomes de pessoas que eu tenho a certeza que a maioria de vocês aqui não fazem ideia de quem são. Mas se você pegar, por exemplo, a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 16, Paulo vai fazer agradecimentos. Paulo vai fazer o que, igreja? Ou seja, Paulo vai agora falar com quem de fato ajudou aquela igreja a estar de pé. Paulo, o apóstolo, escrevendo uma carta para a igreja que está em Roma, capital do império. E aí agora Paulo vai citar o nome das pessoas que mantiveram aquela igreja de portas abertas e de pé. Bom, eu acho que ele vai citar o nome de Pedro, de Tiago, de João, de Maria. Mas quando você lê Romanos 16, sabe quem que ele agradece? Uma galera que, olha aí, ó, a filha do Júnior já nasceu. Senão ia dar uma ideia de nome para você, varão. Porque tem uns nomes lá, que se você já ouviu esse nome, você me diga aí. Trifena e Trifosa. Paulo fala, saudai a Trifena e a Trifosa. Duas irmãs. Quem são essas mulheres? Eu não faço ideia. Mas o que a Bíblia está mostrando é a igreja em Roma só estava de pé por causa delas. Paulo, no mesmo texto, ele fala assim, saudai a Febe, que era na casa dela que a igreja se reunia. Quem é a Febe? Não faço ideia. Mas era na casa dela que os cultos aconteciam. Pessoas anônimas, mas que graças a elas, a igreja estava de pé. Pessoas sem grande expressão, mas que graças a elas, o evangelho estava chegando longe. Paulo agradece no mesmo texto e diz, saudai a Apeles. Quem é o Apeles? Eu não faço ideia. Qual era o cargo do Apeles? O Paulo não cita. Sabe o que ele fala? Saudai o Apeles, aprovado em Cristo. O Apeles, ele era o quê, Tiago? Pastor, apóstolo, evangelista? Não sei. Uma coisa eu sei, ele era um crente de verdade. Ele era aprovado em Cristo. E a grande verdade, irmão, é que a nossa geração está precisando mais disso. De cristãos comuns. Que sejam cristãos de verdade. Nós não estamos precisando, não mais, de grandes nomes. Aliás, se você for pesquisar, os últimos grandes escândalos na história da igreja sempre vêm dos grandes nomes. Sabe por que a igreja ainda não ruiu, irmão? É graças a pessoas como essa. Se você olhar do seu lado aí, você vai ver. Crentes comuns. Mas que num culto como esse, numa igreja simples como essa, está aqui servindo a Deus. A igreja continua alcançando pessoas e transformando vidas de gente. Graças a cristãos comuns, que no dia a dia estão com seu joelho no chão, buscando a Deus, pregando o evangelho simples, sem muito holofote, sem muito estardalhaço, mas fazendo a obra de Deus com sinceridade. Posso pedir para o povo ficar de pé? Se coloquem de pé em nome de Jesus. Poxa, Tiago, mas eu nunca preguei.
Irmão, para tudo tem a primeira vez. E é óbvio que na sua primeira pregação você não vai pregar igual o pastor que está aqui que prega há vários anos. Mas você acredita que na sua primeira pregação uma pessoa pode se converter e você não faz ideia de quem essa pessoa pode se tornar? Você acha que quando John Eglin pregou pela primeira vez, ele imaginava que naquele culto ia se converter um menino que ia se tornar o príncipe dos pregadores? Você acha que estava na cabeça dele? Não, eu tenho que ir para a igreja hoje, que eu vou pregar. E lá vai ter um garoto que vai se converter, e esse garoto vai ser o maior pregador da história. Você acha que ele achava isso? Por ele nem tinha ido para a igreja. Mas um homem comum, num culto comum, de uma igreja comum, pregando uma mensagem comum, alcançou uma pessoa comum, que se tornou o príncipe dos pregadores. Assim é o Evangelho. Assim é o reino de Deus. Não despreze pessoas comuns. Não despreze oportunidades comuns de fazer as coisas. É que nós procuramos muito pelo extraordinário, mas não perca de vista o dia a dia. Porque é no dia a dia, irmão, que você planta sementes que você nem imagina, que vão dar as maiores colheitas da sua vida. São das conversas mais despretensiosas que surgem as maiores alianças. E às vezes, sabe por que a gente não se aliança com gente grande? Porque a gente fica esperando sentar numa mesa bonita para conversar com uma pessoa bem arrumada, para ver se a gente tem a oportunidade de fazer algo grande. São nas oportunidades comuns, irmãos, que Deus faz coisas grandes. É na simplicidade que Deus age. É nas coisas simples que Deus começa a fazer a obra, que no começo é pequena, mas o último estado dela será grande para a glória do nome de Jesus. Eu não sei a qual área da sua vida você vai aplicar isso, mas eu quero nesse momento fazer uma oração com você, e após essa oração eu já vou devolver o microfone, os irmãos vão estar aqui louvando a Deus. E a minha oração é para que nós saiamos desse culto, que é um culto comum. Vocês viram? Nada de espetacular. Uma reunião comum, com um pregador comum, com músicas comuns. Mas quem sabe é a partir de hoje que Deus está começando algo grande na sua vida. E se o que ele começar não for tão grande, não tem nada de mais em ser comum. Se tem uma coisa que caracteriza o nosso Cristo, é isso. E o profeta Isaías falou disso. Como que seria o Messias de Israel? Um homem comum. Alguém que se andasse no meio da cidade, ninguém ia nem saber quem ele era. Um homem experimentado nos trabalhos, um cara trabalhador comum, uma profissão qualquer, com uma aparência comum, que nasceu numa cidade comum, que foi criado numa região comum, que morou numa casa comum, que nasceu num lugar comum, que foi criado de um jeito comum. Mas o Evangelho funciona assim. Hoje Deus está restaurando o valor do que é comum na nossa vida. Hoje Deus está restaurando o valor daquilo que você trata como comum, e você vai voltar a entender. E eu não sei se alguém aqui já teve algum trauma familiar, alguma perca de um ente querido, mas você, se já teve isso, sabe do que eu estou falando.
Sabe do que é que a gente sente falta no final das contas? Daquelas conversas comuns. No final das contas, sabe do que a gente sente falta? Daquela rotina comum. De acordar e que ver aquela pessoa naquele mesmo lugar. De sair para trabalhar e ver aquelas mesmas pessoas, aquelas mesmas casas. Só quando a gente perde que a gente aprende a dar valor para o que era comum. Mas o Evangelho tem esse poder de pegar aquilo que nós tratamos como comum e nos mostrar o valor que há nisso. Se você puder e quiser fechar os seus olhos, eu quero orar pela sua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, ó Deus, eu não conheço a vida dessas pessoas que me ouviram aqui essa noite, mas o Senhor conhece a todas elas. Até os fios do cabelo da cabeça de cada um deles, o Senhor tem contado. O Senhor os conhece, Pai, antes mesmo que a palavra chegue à boca, o Senhor já sabe, pois o Senhor sonda e esquadrinha os nossos corações. Ó Pai, nessa noite eu preguei para essa gente, crendo que nós estamos aqui rodeados de pessoas que são como Rode, pessoas que são como John Eglin. Senhor, nós não somos nada de especial, nós não somos nada de extraordinário, mas nós cremos que pelo poder que há no seu nome, através de um culto comum como esse, o Senhor pode fazer coisas grandes em nossa vida. Nós cremos, Pai, que é através das pessoas comuns que o Evangelho continua avançando e saqueando o inferno. E nós cremos, Pai, que nessa noite o Senhor está restaurando em nós o valor do que é comum. Que nós não possamos, Senhor, que nós não precisamos perder para dar valor ao que era comum. Que nós não precisamos perder um irmão que assentava ao nosso lado para valorizar e cair a ficha de que, poxa, aquele irmão comum que estava aqui todo domingo já não está mais. Senhor, nos ensina a valorizar o que é comum, pois o Senhor também é Deus das coisas comuns. É crendo nisso que nós queremos te louvar e te bendizer, para louvor e glória do teu santo e eterno nome. Te damos graças em nome de Jesus. Aleluia.